Bom, pessoal, para finalizarmos nossa terceira aula referente à anatomia do sistema articular nos animais domésticos, eu vou apresentar para vocês a nomenclatura de todas as articulações que ocorrem tanto no esqueleto axial quanto no esqueleto apendicular. Nós começaremos tratando a respeito das articulações que ocorrem no esqueleto axial. Lembrando que o esqueleto axial envolve todos os ossos que constituem o eixo do corpo do animal. Então, ossos do crânio, da coluna vertebral e do gradil costal. Então, a partir de agora, eu vou apresentar com detalhes para vocês todas essas articulações que encontram-se listadas neste slide. A começar, então, pelas articulações da cabeça. Então, nós sabemos que a cabeça, o crânio, ele é constituído por ossos planos que se articulam entre si através de junturas fibrosas do tipo plana, que se caracterizam pela deposição de uma baixa quantidade de tecido conjuntivo denso ou tecido fibroso, o que confere imobilidade a essas articulações. Vale ressaltar ainda que essas articulações do tipo sutura que ocorrem no crânio, elas tendem a ossificação com o avançar da idade do animal. Então, de acordo com o modo com o qual esses ossos adjacentes que constituem o crânio se articulam entre si, nós teremos diferentes tipos de sutura, que pode ser sutura plana, escamosa, serreada ou folheada. Não vou entrar em detalhes desses tipos de suturas, porque isso já foi tratado nos slides anteriores. Tá ok? A exemplo, de sutura plana, nós temos aqui representado pelo número 13, a articulação internasal entre os ossos nasais que constituem o limite dorsal da cavidade nasal. Como exemplo de articulação do tipo sutura escamosa, nós não conseguimos evidenciar nessa imagem, mas nós temos a sutura entre o osso parietal e o temporal. A exemplo de uma articulação do tipo sutura serreada, nós teremos a articulação entre o osso temporal e o osso frontal. E como exemplo de sutura folheada, nós conseguimos observar aqui a articulação entre o osso nasal e o osso frontal. Porém, também ocorre sutura do tipo folheada entre o osso maxilar e o osso lacrimal e entre o osso maxilar e o osso zigomático. Além disso, no maxilar superior também vai ocorrer um outro tipo de juntura fibrosa, que é a gonfose, que vai ocorrer então para fazer a fixação dos dentes nos alvéolos dentários do maxilar superior. Ainda na cabeça, nós teremos a articulação temporomandibular, que é a articulação da mandíbula com o osso temporal do crânio, que trata-se de uma articulação sinovial simples, porque envolve apenas dois ossos, biaxial, porque ela permite movimento em dois eixos, que nós discutimos nos slides anteriores, que essa articulação possibilita a abertura da boca, abertura e fechamento, e laterização da mandíbula, tá? E além disso, na mandíbula nós também podemos observar a gonfose, que é um tipo de juntura fibrosa que vai ocorrer então para a fixação dos dentes em seus alvéolos dentários, que ocorre tanto no maxilar superior quanto na mandíbula. Agora, se articulando com o côndilo e o processo paracondilar do osso occipital do crânio, nós teremos a primeira vértebra cervical, que é o atlas. Portanto, essa articulação vai ser designada como articulação atlanto-occipital, que é a articulação entre o atlas, que é a primeira vértebra cervical, e o osso occipital do crânio. Trata-se de uma articulação sinovial simples, porque envolve apenas dois ossos articulando, e que pode ser considerada, de acordo com o eixo de movimento, triaxial, porque ela permite tanto a flexão, quanto a extensão, quanto a rotação e lateralização da cabeça, embora a lateralização e rotação da cabeça seja bem limitada em alguns animais.
Se articulando agora com o atlas, nós teremos a segunda vértebra cervical, que é designada de áxis. Portanto, essa articulação entre atlas e áxis vai ser designada de articulação atlanto-axial, que também trata-se de uma articulação sinovial simples. Então, gente, essas duas primeiras articulações da coluna vertebral, então atlanto-occipital e atlanto-axial, são articulações sinoviais. A partir da articulação da terceira vértebra cervical em diante, nós teremos uma articulação do tipo cartilaginosa. Isso porque essas duas primeiras articulações da coluna vertebral, elas possibilitam uma maior variedade de movimentos para a cabeça, né? Justamente para possibilitar todos esses movimentos de flexão, extensão, lateralização e rotação da cabeça. Então, como eu já disse anteriormente, a partir da terceira vértebra cervical em diante, essas articulações que ocorrem entre as vértebras vão ser designadas de articulações intervertebrais, constituindo toda a coluna vertebral, e serão articulações do tipo cartilaginosa do tipo sínfise. Então, junturas cartilaginosas do tipo sínfise que se caracterizam pela presença de anéis achatados de fibrocartilagem entre uma vértebra e a sua adjacente, tá? Esse tipo de articulação, ela possibilita pequenos movimentos, então uma mobilidade limitada, sendo que as articulações que intervertebrais da região cervical e das vértebras coxígenas apresentam uma mobilidade maior do que as articulações intervertebrais que ocorrem na região torácica e lombar. Agora, com relação às vértebras sacrais, nós já vimos anteriormente que as articulações entre essas vértebras, elas sofrem uma fusão, uma ossificação por meio de um processo chamado de sinostose, constituindo um osso único que é o sacro. Então, no sacro, nós não conseguimos evidenciar articulação devido à ocorrência dessa sinostose. A articulação entre a última vértebra lombar e o sacro vai ser designada de articulação lombo-sacral, enquanto que a articulação entre o sacro e a primeira vértebra coxígena vai ser designada como articulação sacro-coxígea. Lembrando que todas essas articulações ainda são junturas cartilaginosas do tipo sínfise. Quanto às articulações do gradil costal agora, nós temos as articulações costo-vertebrais que compreendem, na realidade, a articulação do tubérculo e cabeça da costela com as fóveas costais e as fóveas do processo transverso das vértebras torácicas. Trata-se de uma articulação do tipo sinovial, simples porque envolve apenas dois ossos, e uniaxial porque ela apresenta apenas um eixo de movimento que que possibilita, né, a ampliação do gradil costal, do tórax e a redução do seu volume. Então, ampliação do gradil costal durante o processo de inspiração e redução do seu volume durante o processo de expiração, ou seja, de expulsão do ar. Então, por isso que ela é considerada uniaxial, porque ela possibilita apenas um eixo de movimento durante a inspiração e a expiração. E ainda na região do tórax, nós teremos a ocorrência das articulações costo-condrais, externo-costais e interesternais. Então, a articulação costo-condral é a articulação que ocorre entre a extremidade distal da costela e a cartilagem costal, que trata-se de uma articulação fibrosa e, portanto, imóvel. A articulação externo-costal é aquela que ocorre entre a cartilagem costal e o externo. Trata-se de uma articulação do tipo cartilaginosa, sincondrose, interóssea, que tende, portanto, a uma ossificação. E nós temos a articulação interesternal, que
ocorre entre as esternebras que constituem o externo e trata-se também de uma juntura cartilaginosa do tipo sincondrose interóssea, que tende à ossificação com o avançar da idade do animal. Então, lembrando que o externo ele é constituído por esternebras e entre essas esternebras nós temos essas junturas cartilaginosas que tendem a ossificar. Então, nessas regiões ocorrem articulações do tipo cartilaginosa que são também imóveis. Então, nós já vimos todas as articulações que ocorrem no esqueleto axial, agora nós vamos ver as articulações que ocorrem no esqueleto apendicular, a começar pelas articulações do membro torácico. Então, eu vou apresentar para vocês em detalhes cada uma dessas articulações que ocorrem no membro torácico, que se encontram listadas aqui neste slide. A começar, então, pela articulação escápulo-humeral, que envolve a articulação entre a cavidade glenoide lá da escápula e a cabeça do húmero. Trata-se de uma articulação sinovial, simples, porque envolve a articulação de apenas 2 ossos, e triaxial, porque ela permite uma variedade de movimentos. Então, ela permite a realização da adução e abdução do membro torácico, da extensão e flexão, assim como da rotação desse membro. Então, aí nesta imagem, vocês conseguem evidenciar a ocorrência dessa articulação escápulo-humeral. Já na extremidade distal do húmero, nós teremos a articulação húmero-radioulnar, que envolve então a articulação entre a tróclea e o capítulo da extremidade distal lá do húmero, com a superfície articular do rádio e a incisura troclear e o processo ancônio lá do olécrano da una. Tá? Então, trata-se de uma articulação também sinovial. Então, lembrem que a articulação sinovial ela apresenta uma complexidade estrutural, com cápsula articular, cavidade articular, cartilagem, hialina, líquido sinovial. Então, essa articulação é do tipo sinovial, composta, porque no caso aqui está envolvendo 3 ossos, né? Nós teremos o húmero, o rádio e a una, porém ela é uniaxial, porque ela possibilita apenas a flexão e extensão do membro. E agora nós vamos conversar a respeito das articulações que ocorrem na região do carpo. As articulações que ocorrem nessa região, elas são todas do tipo sinovial. Então, na extremidade distal do rádio, se articulando com o carpo, nós teremos a articulação rádio-uno-cárpica, que é uma articulação sinovial, simples, uniaxial, porque permite apenas um eixo de movimentação, que é extensão e flexão. A articulação intercárpica, que ocorre entre as 2 fileiras de ossos do carpo, que também é uma articulação sinovial, simples e uniaxial, que também permite apenas extensão e flexão. E posteriormente nós teremos a articulação carpo-metacárpica, que vai ocorrer entre a fileira distal dos ossos do carpo e o metacarpo. Trata-se também de uma articulação sinovial, porém do tipo plana, que possibilita apenas um movimento de resvalo, de deslizamento entre as superfícies ósseas que compõem essa articulação. Então, nesta imagem aqui estão representadas as articulações que eu comentei no slide anterior. Então, a articulação rádio-uno-cárpica, que ocorre entre a extremidade distal do rádio da una e a primeira fileira de ossos do carpo. A articulação intercárpica, que ocorre entre os ossos que compõem as 2 fileiras do carpo. E a articulação carpo-metacárpica, que ocorre entre a fileira distal de ossos do carpo e o metacarpo.
A extremidade distal do metacarpo, por sua vez, vai se articular com a falange proximal e também com o osso sesamoide proximal, então constituindo uma articulação que vai ser designada de metacarpo-falângica. Essa região da articulação metacarpo-falângica, de acordo com a nomenclatura zootécnica, é designada como boleto. Trata-se também de uma articulação sinovial, porém composta, porque nós temos 3 ossos articulando, metacarpo, falange proximal e o osso sesamoide proximal, porém ela é uniaxial, porque ela permite apenas um eixo de movimento, extensão e flexão. Posteriormente, nós temos as articulações interfalângicas. Nós temos a articulação interfalângica proximal, que envolve a articulação entre a falange proximal e a falange média. De acordo com a nomenclatura zootécnica, essa área dessa articulação interfalângica proximal recebe a designação de quartela. Trata-se de uma articulação sinovial simples, porque envolve a articulação de apenas 2 ossos. E, para finalizar, nós temos a articulação interfalângica distal, que trata-se de uma articulação sinovial composta, porque ela envolve a articulação entre a falange média, entre a falange distal e o osso sesamoide distal. Ambas articulações interfalângicas, tanto a proximal quanto a distal, elas são uniaxiais, ou seja, permitem apenas um eixo de movimentação, flexão e extensão. Então, esta imagem aqui está evidenciando as regiões articulares que, de acordo com a nomenclatura zootécnica, recebem a designação de boleto e quartela. O boleto corresponde à região da articulação metacarpo-falângica, enquanto que a quartela corresponde à articulação à região da articulação interfalângica proximal. Aqui, tomando como exemplo o membro torácico de um equino. E nesta outra imagem, tomando como exemplo o membro de um carnívoro, nós também conseguimos evidenciar a articulação metacarpo-falângica entre o metacarpo e a primeira falange, a falange proximal, região essa conhecida como boleto, a articulação interfalângica proximal, que ocorre entre a falange média e a falange distal, região essa conhecida como quartela, e a articulação interfalângica distal, que ocorre entre a falange média e a falange distal. Ainda no que diz respeito ao esqueleto apendicular, eu vou apresentar para vocês agora as articulações que ocorrem no membro pélvico. Então, eu vou apresentar em detalhes todas essas articulações que encontram-se listadas neste slide. A começar, então, pela articulação sacro-ilíaca, que é a articulação que vai ocorrer entre o ilho da pelve e o sacro lá do esqueleto axial. Embora não pareça, trata-se de uma articulação sinovial, porém é uma articulação atípica constituída por cartilagem do tipo plana. Então, é uma articulação sinovial atípica do tipo plana que possibilita uma mobilidade bem reduzida. Então, ela é designada como articulação sacro-ilíaca, entre o sacro e o osso ilho que constitui a pelve. Ainda na pelve, gente, a gente pode verificar a ocorrência de uma articulação, de uma juntura cartilaginosa do tipo sínfise, que é a sínfise pélvica. Essa sínfise pélvica, ela se caracteriza pela deposição de anéis de fibrocartilagem entre os ossos pubis de cada hemipelve, formando a sínfise púbica, e entre o isquio de cada hemipelve, formando a sínfise isquiática. Então, a sínfise pélvica envolve a sínfise púbica e a sínfise isquiática. Esse tipo de articulação permite uma pequena mobilidade. Nas fêmeas, em particular, essa sínfise pélvica ela é muito importante porque no momento do parto ocorre um relaxamento nessa sínfise, possibilitando uma dilatação
pelve para a passagem, né, do feto a ser expulso pelo canal do parto. E com o passar da idade, essa síntese pélvica ela tende a se ossificar, unindo então as duas hemipelves. Ainda na pelve, nós temos uma área articular em formato de uma cavidade, que é o acetábulo, no qual vai articular a cabeça do fêmur, formando a articulação coxofemoral, que eu já comentei em uma aula anterior, que em cães de grande porte, em determinadas raças, ocorre uma enfermidade designada como displasia coxofemoral, que consiste numa doença degenerativa dessa articulação. Essa articulação coxofemoral consiste numa articulação sinovial, que envolve, portanto, cartilagem hialina, a cavidade articular, a cápsula articular, constituída pela membrana fibrosa, a membrana sinovial. Nós temos os ligamentos intracapsulares, extracapsulares. Ela é uma articulação sinovial simples, porque envolve a articulação de apenas 2 ossos, e triaxial, porque possibilita uma variedade de movimentos, como adução, abdução, extensão, flexão, rotação. E circundação também. A extremidade distal do fêmur, por sua vez, vai se articular com a tíbia e a patela, formando então a articulação femorotíbio-patelar, que é a articulação do joelho, que de acordo com a nomenclatura zootécnica, essa região dessa articulação femorotíbio-patelar recebe a designação de soldra. Então, trata-se de uma articulação sinovial bem característica, onde ocorre inclusive meniscos entre as extremidades do fêmur e da tíbia, no interior da cavidade articular. Então, é uma articulação sinovial composta porque envolve a articulação entre 3 ossos, fêmur, tíbia e patela, e uniaxial porque ela permite apenas um eixo de movimentação, que é a extensão e a flexão. Agora, com relação às articulações da região do tarso, nós teremos a extremidade distal da tíbia se articulando com a fileira proximal de ossos do tarso, constituindo a articulação tíbio-társica. Lembrando que o tarso ele apresenta 3 fileiras de ossos, então a articulação entre os ossos do tarso vão ser designadas de articulação intertársica, e a articulação entre a fileira distal de ossos do tarso e o metatarso vai ser designada de articulação tarso-metatársica. Todas essas articulações são do tipo sinovial, simples e uniaxial. E a partir do metatarso, gente, as articulações do membro pélvico terão uma composição muito similar às suas correspondentes no membro torácico. Então, nós teremos a articulação metatársico-falângica, que corresponde à articulação entre o metatarso e a falange proximal, e as articulações interfalângicas, proximal, que vai ser entre a falange proximal e a falange média, e distal, que vai ser entre a falange média e a falange distal. Todas são articulações do tipo sinovial, uniaxial. A diferença é que a articulação metatársico-falângica e interfalângica distal, elas são sinoviais do tipo composta, devido à presença do osso sesamoide participando dessa articulação, enquanto que a interfalângica proximal ela vai ser simples, porque envolve apenas a articulação entre 2 ossos, que é a falange proximal e a falange média. Então, pessoal, referente a sistema articular é isso. Nós vimos então agora no final desta aula a nomenclatura de todas as articulações que compõem o corpo animal. Espero que não tenham restado dúvidas e qualquer coisa eu me coloco à disposição. Muito obrigada. E até a próxima aula.